Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, a ASAI. Eu sou Rodrigo Amorim. E eu sou Aline Dantas. Aqui nós discutimos governança, auditoria, integridade e os caminhos para fortalecer o controle e a gestão pública no Brasil. E hoje nós estamos com um grande tema que é tecnologia e o novo controle das obras públicas, não é mesmo, Aline? Sim, para isso nós estamos com dois especialistas aqui. O André Luiz Costa Ferreira, auditor de obras da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, engenheiro civil e advogado, atua na auditoria de obras de infraestrutura, gestão de risco, compliance e análise de legalidade de contratos administrativos, contribuindo para o fortalecimento do controle da governança nas obras públicas. Obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar participando aqui com vocês. É um prazer poder ter esse espaço para a gente debater sobre contratos, fiscalização de obras, a, a evolução da administração pública no setor da engenharia, e eu estou aqui à disposição para conversar com vocês e desenvolver os assuntos. E aqui ao lado do André nós temos a engenheira Rízia Ziliani. Ela é especialista em Bioinformation Modeling, o BIM, com formação internacional pela Sapienza Universidade Roma e experiência em projetos de infraestrutura e digital twin. Atua na implementação da metodologia BIM e na gestão de projetos estratégicos de infraestrutura no estado de Mato Grosso. Aline. Agradecer vocês também, né, pelo convite. Realmente é um prazer estar falando desse tema, que sou muito entusiasta, somos muito entusiastas, né? Então, vamos lá conversar bastante sobre e discorrer sobre esse assunto. Aline, e antes de a gente começar o bate-papo, né, é interessante entender a jornada do engenheiro no serviço público. Eu gostaria que o André e daqui a pouco também a Rízia comentasse um pouco como que o engenheiro civil foi parar no serviço público, como que é a sua jornada aqui no Poder Executivo de Mato Grosso. Cara, eu gostei da pergunta, a pergunta é boa. Meu pai foi engenheiro do Dermat, né? Então eu tenho vínculos com a administração pública estadual de longa data. Meu pai foi engenheiro da residência lá de Ponce Lacerda. Então eu sempre tive próximo da administração pública de forma informal, né? Sem saber, né? E desde criança eu passeava nos pátios da residência do Dermat e acompanhava a execução de obra, mas nunca imaginei que seria engenheiro, né? E aí a engenharia veio com o tempo, né? Acho que de tanto meus tios eram engenheiros, eu tinha vários topógrafos, tinha laboratorista na família, tinha tudo. Fiquei envolvido com as obras, né? E acabei fazendo engenharia na faculdade. Só que aí eu formei e fui para iniciativa privada, né? No começo eu neguei essa parte de, meu Deus, eu vou ser o engenheiro do Estado, né? O primeiro falou, não, vou fazer por minha parte, vou fazer acontecer, né? Fui trabalhar na iniciativa privada, tive empresa de engenharia, e aí chegou um ponto que eu desisti, falei, não quero mais mexer com isso, quero ser da administração pública. E comecei a fazer concurso, fiz o primeiro concurso para o Exército, fui engenheiro do Nonobec, aí depois fui engenheiro do DENIT, aí depois fui engenheiro da Controladoria Geral do Estado e estou aqui até hoje, desenvolvendo e ajudando. Só que quando me perguntam assim, eu quero ser servidor público, eu quero fazer concurso e trabalhar para a administração pública, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é se realmente está disposta a servir a população. Porque o servidor público, ele carrega, todos nós sabemos, né, uma carga pesada de trabalho e de responsabilidade. Servir a população, servir a coletividade é extremamente difícil. Você tem que estar preparado e a gente se prepara muito. Tem pessoas que se enganam com o servidor público achando que a administração pública é um marasmo. Na verdade, não é. São fortes emoções todos os dias. Legal, André. E para você, Rizia, a engenharia civil num universo extremamente masculino, né? Tem essa questão, como que é essa jornada sua na engenharia chegando no serviço público? Não foge muito pouco, ali também desde quando criança, né? Minha família constrói e tudo mais, aí eu desde pequenininha ia em obra, e aí no ensino médio também, né? Na escola técnica a gente acaba tendo que escolher, né, uma parte lá, e aí fiz edificações pela escola técnica, e aí me apaixonei por aquele mundo e fui para engenharia civil. Aí de lá, meu primeiro emprego foi no meu primeiro ano de faculdade, que era já servidora pública, né? Então comecei ali nesse desafio de levar a faculdade junto com o serviço público e foi bem desafiador.
bem desafiador, porque realmente não é um marasmo. Se engana quem acredita que servidor público. Eu acho que assim, eu penso que algumas pessoas falam assim, servidor público trabalha pouco. Quero saber aonde estão esses servidores públicos Também. que trabalham pouco. Porque sempre é um desafio muito grande, né? A gente tem muita resiliência, né? Passa por projetos, de repente muda de governo, e a gente sempre está tentando trazer o melhor para a população mesmo, servir o cidadão. E pode perguntar, Aline, Não, desculpa. o André, a gente sabe que ele é auditor da carreira, né? Com perfil engenheiro civil. Você hoje está na CEPLAG, você estava falando. Isso, já fui chefe de engenharia da CESP, né? Secretaria de Segurança Pública, chefe de engenharia da Cefaz, agora chefe de engenharia da CEPLAG, né? E também, né, na Cinfra, fui chefe ali da Superintendência de Projetos de Obras Rodoviárias. Então, ali um pouco de todas as secretarias, assim, mais importantes no quesito de engenharia, eu já passei e, enfim, tive vários desafios, né? Gerir pessoas e também ter uma obra, né? Gerir E pessoas. o legal, Aline, que a gente tem aqui na mesa, então, o auditor, né, e alguém que está lá na ponta na gestão. E aí vem a grande pergunta, né, como os caminhos se cruzaram na administração pública entre vocês dois aí, que pelo que a gente vai bater um papo aqui, estão bem a par, atualizados em relação às novas tendências de engenharia no setor público. Quem uniu eu e a Risa foi o Bi, né? A gente estava conversando uma vez, né? E começou. Quer contar? Sim. Antes, a gente até falou isso nos bastidores. Primeira coisa que vocês vão ter que explicar aqui muito bem o que é Essa esse conexão. BIM, tá? Pro pessoal. O BIM, ele é a digitalização da construção. Ele envolve desde a parte do projeto e ele linka o projeto com a obra e até um pós-obra, que seria uma manutenção. Então, ele deixa de ser uma metodologia tradicional de fazer projetos, de pegar esse projeto e depois lá ir para a obra e cada um gerir de um modo, e depois disso pensar numa licitação ali futura para uma manutenção, para uma metodologia global, que você licita algo que você vai conseguir utilizar lá na manutenção. Então, ele é um complexo. Você inicia no projeto e vai até o fim do ciclo de vida de uma obra, através dessa metodologia que é complexa, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças também. Eu acho que a grande dificuldade quando a gente vai começar a conversar com o BIM, com os profissionais, é quebrar o paradigma de que você não está mais uma ilha, você não vai trabalhar mais como uma ilha, você tem que trabalhar como um arquipélago. Todas as ilhas trabalhando em conjunto em prol de um resultado, que é a melhor obra pública possível. A gente já está fazendo isso em algumas secretarias. A Rízia, por excelência, ela guia já uma pós já, um curso para treinar e capacitar melhores os servidores, mas o início de tudo não é software, não é hardware, são seres humanos, são pessoas. E a gente vai trabalhar essas pessoas para que ela entenda que a partir desse momento ela tem que usar uma metodologia e trabalhar em conjunto de forma simultânea. E vocês se conheceram nessa questão do BIM, como que foi? Então, eu tinha acabado de voltar da Itália, né? Eu fiz uma formação lá, um mestrado em BIM. Logo depois engatei também com uma especialização de projetos e também construção, utilizando a metodologia em BIM. E por um motivo de saúde, né, familiar, acabei voltando, retornando, e retornando, encontrei o André. E aí a gente começou a conversar e eu falei sobre o BIM, ele falou também BIM, eu falei, ué, você sabe também? E aí ali linkou, e desde então a gente sempre fala e toca no mesmo assunto, e é sempre o desafio ali desde 2021. E a gente desenvolveu uma POC, POC é uma prova de conceito, né? Quando fala assim, Não é Poconé, não. Não é. Quando a gente desenvolveu uma POC, aí ficou em interrogação da POC, é uma prova de conceito, né? Que aí a gente começou, dentro dessa POC, a sentir as necessidades das secretarias, começar a estruturar e começar a trabalhar a mudança de metodologia, a mudança de mentalidade dos profissionais para trabalhar com a metodologia BIM dentro da administração pública. Mas dessas provas vocês aplicam nos servidores ali ou seria num processo seletivo? Então, o que foi essa prova de conceito? Na verdade, a gente selecionou alguns softwares e trouxemos isso para as secretarias, para elas entenderem
sentir o sabor, né? O sabor do que seria O BIM, o trabalhar BIM. com o BIM, entendeu? Isso. E aí, depois disso, esse foi uma sementinha em várias secretarias. Quando a gente chegou ali propondo essa prova conceito desses softwares, algumas secretarias acabaram se apaixonando também pela metodologia, porque ela realmente é incrível. E ali começou, né? Porque no começo todo mundo fazia uma confusão que a metodologia seria software. Eu vou comprar o software e Já vou fazer. tenho. Já tenho. Já comprei um monte. Exatamente. Mas esse é mais um software. Não, não é. É você organizar os seus arquivos, você trabalhar com os arquivos de maneira simultânea com várias disciplinas, você desenvolver um projeto e verificar se ele é compatível ou não entre as disciplinas, e depois você ter capacidade de, no pós-obra, você continuar operando e mantendo essa construção em alto nível, porque tem um conceito muito ruim na administração pública que terminou a obra, você abandona a obra. Não, terminou a obra, começou a vida útil da obra. Terminou a fase de construção. Você vai operar aquele prédio por 40, 50 anos. Então você tem que ter um pós-obra muito bom, você tem que ter um controle de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, da estrutura, você tem que fazer a manutenção. Visto que nossos prédios são de uso intensivo, né? A administração usa os prédios muito, né? Então você tem que ter um cuidado redobrado. Eu já tive o prazer de ser gerente de manutenção. A Risa também teve, de vários prédios da administração pública. É um prazer? É um prazer incrível, porque quando ninguém lembra de você, o seu trabalho está excelente. A partir do momento que o seu telefone começa a tocar desesperadamente, está acontecendo algum problema. Então você tem que rever seu plano de manutenção. Então, a manutenção de um prédio, as pessoas, se você não está sabendo que é um gerente de manutenção, a manutenção do prédio é boa. Mas agora, se o prédio tem problemas de construção e tem vícios ocultos como na construção, vai estourar na época da manutenção. E a manutenção não vai fazer manutenção, na verdade, ela vai resolver os vícios ocultos da construção, que é um trabalho muito mais difícil do que você fazer a manutenção de um prédio, que o projeto foi pensado de forma correta e foi executado como deveria ter sido executado. E é uma pauta que acredito principal sobre essa questão do BIM é que ele muda o controle de obras públicas. Então, como que a gente pode explicar isso um pouquinho mais esmiuçado para quem está assistindo a gente? Como que o BIM, por exemplo, ajuda a reduzir erros, desperdício e irregularidades em obras públicas? Eu acredito que o ponto forte dele são eu acredito, né, que depois de tanto tempo ali olhando, são as interferências que você consegue fazer antes de levantar a primeira pá de terra ali da obra. Antes de começar a obra, você já consegue fazer uma compatibilização, e essa compatibilização, ela cria resultados de projetos com menos erros. Aí algumas pessoas falam, até algumas pessoas vendem o BIM como sendo só a interferência que você encontra entre projetos. Mas se você pensar na parte histórica lá do passado, desde sempre compatibilizar projetos é algo que acontece. Compatibilizar projetos não é do BIM. Então, o BIM, além de trazer essa informação que é compatibilizar, ele cria dentro de uma entrega, de um projeto, informações que você consegue visualmente identificar sem conseguir fraudar, sem conseguir distorcer. Principalmente eu percebo isso na fiscalização. Quando você tem números que você não consegue distorcê-los, é mais fácil de você entender se esses valores que você está colhendo ali das planilhas, elas são reais ou fictícias. Porque a gente percebe assim, né, na obra, quando você vai lá, você faz um projeto, muitas vezes saem esses projetos bonitos, na obra, some com o projeto. Muitas vezes chega lá o fiscal, você não encontra nem o projeto na obra. E ele não está executando. Não está executando de acordo com aquilo. E expectativa versus realidade. Bem isso. E mudam, não falam nada. E tudo isso é totalmente gerido se você faz uma contratação falando, olha, você precisa me entregar esse projeto pós-obra para que eu utilize isso numa manutenção. Então, todo esse ciclo de vida em um único ambiente é porque é um pouco diferente do que a gente é acostumado, mas é um único ambiente de verdade.
inclusive eu acredito que o ponto-chave de um auditor é o CDE. O CDE que é um ambiente comum de dados, onde todas as partes, empresa, projetista, gestão, se comunicam em um único lugar. E é rastreável. Quando você coloca uma informação falando que o projeto foi aprovado, lá vai estar falando quem aprovou, quando aprovou. Existe algum ponto? Se foi feita alguma alteração? Foi feita alguma alteração? É a última versão? Uhum. E essa informação hoje... E o orçamentista agradece, né? Porque o orçamentista é Coitado, igual o marido traído, né? orçamentista. Todo mundo muda e ninguém fala para ele, Ninguém né? fala Não nada. chega pra Dessa ele. forma, no ambiente comum de dados, né? Ele vai ter a última versão do estrutural, ele vai ter a última versão da arquitetura, ele vai ter a última versão da elétrica, para que ele possa fazer um orçamento correto. E isso, para a administração, significa redução de custos. Muito. E também um controle preventivo, né? Sim, da Isso tem tudo a administração. ver com o nosso trabalho. Aumento do controle preventivo. Que é o nosso conceito da metodologia. Se você consegue antecipar problemas de um tubo de incêndio passando por dentro de uma viga, né? Você compatibiliza e fala, não pode. Ou a gente inverte a viga, ou a gente muda essa posição desse tubo, ou aumenta o pé direito, a gente tem que dar uma solução para isso. Mas na fase de projeto, não na obra, né? Que é o mais comum. Que é o mais comum. Aí ele vai lá e fura a viga. Passa o tubo no meio da viga lá e depois fala, depois resolve. Não resolve. Isso tem que ser antecipado. E isso vai gerar custo, isso vai gerar atraso. Quando o projeto não é compatibilizado, né? Vai gerar custos, vai gerar retrabalho, vai gerar problemas de execução e vai causar atraso na obra também. Que é tudo isso que a auditoria quer evitar, né? De forma preventiva. E para você que está assistindo a gente, está acompanhando agora, estamos falando sobre uma tecnologia que facilita a gestão e o controle de obras públicas, que é o BIM. E sobre esse tema, em Mato Grosso, como que estamos em nível de regulamentação, em nível de maturidade, como que o Estado tem utilizado de ferramentas normativas para impulsionar o BIM no Poder Executivo de Mato Grosso? Nós estamos com a pessoa certa aqui, o presidente do comitê. Olha, Vamos lá, legal. Risa. É assim, porque desde a nova lei de licitação, ele já tem lá o decreto, né, que ele diz, na verdade, eles usam um termo que algumas pessoas utilizam até como uma justificativa de não utilizar, que é o predominantemente, é o preferencialmente. Preferencialmente. O preferencial, as obras públicas devem ser Preferencialmente licitadas. licitadas preferencialmente em BIM. Mas isso aí já começou, já tem um tempo, né? Desde a nova licitação, já tem um tempo. Eles entenderam, né? Eu falo eles, seria o governo federal, eles entenderam que isso acabou dando muita muleta para gente que não queria começar efetivamente a utilizar essa metodologia. E aí, o que eles entenderam? Vamos colocar um prazo limite? 2028. 2028 é o prazo limite para que as obras públicas sejam licitadas em BIM. E nesse meio surgiu ali dentro da CEPLAG a elaboração de uma instrução normativa que está em fase de aprovação para dar início à utilização dessa IN. Isso, e criar uma estratégia BIM Mato Grosso. Existe uma estratégia BIM Brasil, o governo federal o DENIT, a Infraero, tem uma série de autarquias e secretarias do governo federal que já utilizam a metodologia BIM, licita, contrata, fiscaliza a obra utilizando a metodologia. Só que o governo de Mato Grosso, dentro do seu tempo, dentro da situação, está fazendo a montagem da estratégia BIM Mato Grosso. CEPLAG disponibilizou um curso, né? A gente fez primeiro um nivelamento de todas as secretarias e entendeu quais eram as secretarias que tinham esse núcleo BIM mais desenvolvido. Chamaram essas secretarias para poder capacitar, né? Eu estou sendo a facilitadora dessa capacitação para BIM para a administração pública, que é diferente. Quando você vai tratar de BIM numa pós-graduação ou numa especialização que está disponível em mercado, ela é muito voltada para iniciativa privada. Então, ele vai ensinar muito software, ele vai ensinar muito a metodologia voltada para o produto, que é um projeto, e que é diferente. Uma obra. E isso é diferente do Estado. Nós temos que pensar como gestão de ativos, de patrimônio. E é completamente diferente. Você recebe aquele prédio depois da obra e ele fica por décadas
fazendo ali, a gente depois fazendo a gestão desse bem público. Então, realmente, inclusive é algo que temos para esse ano, né, de 2026, 3 turmas, capacitar 3 turmas, para a gente conseguir até o final do ano ter essa publicação da IN e todos os manuais, normativas que serão necessários para todo mundo conseguir trabalhar com essa metodologia. E faltava, a gente percebeu isso, que faltava essa parte do Estado, do governo. E o quanto isso vai contribuir e ter retorno para a sociedade, para as auditorias, enfim. E a gente trabalhando junto às secretarias, eu e Riz, necessita essa padronização, porque senão vai começar uma movimentação dentro de uma secretaria, por exemplo. A saúde já usa a metodologia BIM, mas a gente tem que padronizar a forma que ele nomeia os arquivos, aonde ele guarda os arquivos, a forma que eles disponibilizam os arquivos para trabalhar, quem é o gerente BIM que vai gerenciar os projetos de forma que tem um padrão de qualidade, tem um padrão de execução das obras. Então, tudo isso a gente viu essa necessidade e está organizando dentro do estado de Mato Grosso. A SEDUC já usa BIM também, as construções A6, as novas escolas são construções modulares, já estão modelando ela em BIM, já está bem adiantado. Então, de certa forma, o técnico, o engenheiro precisa, ele está se movimentando nessa direção, e o Estado tem que se organizar para que isso aconteça de forma organizada dentro da administração pública. No controle, na fiscalização, todos os eventos ali dentro de um contexto dessa obra, ela vai estar também no BIM, vai estar tudo integrado. É isso aí. Com certeza, mas são por fases. A implementação, ela ocorre por fases. A gente não consegue, se nós tivéssemos lá desde o passado uma administração que tivesse focada já nessa implementação, hoje nós estaríamos focados em obra. Nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados em relação à estratégia BIM Brasil, né? Isso é uma falha nossa, né? Que estamos saneando isso e organizando. A gente tá, essa parte primeiro, o início de fazer o profissional pensar BIM, pensar na metodologia, a mentalidade dele tem que mudar. Não é mais para ele trabalhar como ele trabalhava 10, 15 anos atrás, hoje mudou. E depois, ele tem um formato de arquivo para trabalhar, ele tem um formato de salvar esse arquivo e ele tem um lugar para guardar esse arquivo. Exatamente, ele tem que começar a criar. Ele tem que entender o processo, o fluxo dos processos e os procedimentos necessários para que ele consiga implantar a metodologia. E é o que a gente está fazendo hoje. Então, essa metodologia é considerada um livro aberto da obra. Sim, você vai ter toda a história da obra desde o início. Desde alterações, decisões, medições. Então, isso vai ser rastreado digitalmente, vai ser facilmente. Com certeza. Porque hoje a gente até parece uma coisa de países desenvolvidos, né? Mas hoje a Cinfra, ela já utiliza dentro da central de infra dela, se vocês entrarem no site da Cinfra, ela já acompanha as obras dela diariamente. Então, o diário de obras, né, que seria aquele acompanhamento diário de obra que acontece lá nas estradas, ela é feita e publicada diariamente. Hoje, se você abrir, você vai ver o que aconteceu, as fotos, qual foi o progresso da obra em percentual, o gasto, e isso está aberto para o público. Obviamente, a gente tem que também dar um parênteses aqui. Aberto para o público porque não é um dado sensível. Se a gente está falando, vamos supor, de um batalhão de polícia, onde a gente tem armamento bélico, ou está falando de algum ambiente que não pode ser aberto ao público, ali sim a gente não tem um livro completamente aberto, mas auditável. Aos interessados, com certeza. E outra coisa interessante a gente está falando de obras novas, né? Que a gente constrói, mas a gente consegue fazer o que a gente chama de engenharia reversa. A gente pegar as obras existentes e transformar ela num gêmeo digital, que é o Digital Twins, né? Que a gente pega uma obra existente e transforma ela através de aerofotometria com drone, com captura com laser scan, a gente transforma ela numa obra digital e leva ela de volta para o computador. E aí a gente pode fazer a reforma dela, a gente pode fazer ampliação, a gente pode fazer o retrofit da obra, para que ela possa se tornar um prédio público melhor. Né? Para entender, hoje mesmo fiz o levantamento a laser lá de uma antiga escola, o Kaique, lá do Pedra 90.
e do Rafael Rueda, e aquele prédio abandonado, ele vai ser ali, vão ter várias, vai ser um centro, né, integrado ali de serviço público, que vai ter o ganha-tempo, por exemplo. Então, a gente fez esse levantamento a laser dessa estrutura abandonada para a gente conseguir fazer projetos com o menor tempo possível, né, através... Você não precisa voltar lá várias vezes para tirar medidas. Você foi uma vez, você não precisa ir mais ao local. Aí você lança isso Lança isso num programa que você consegue fazer o projeto baseado nisso. Aí fica como se fosse o modelo 3D daquela edificação. Então, ela é excelente para tirar medidas, até no futuro. Algumas pessoas, a própria Cefaz fez isso na construção do complexo. complexo 1. Isso, eles Que é o acompanharam prédio mais a obra. moderno do estado É o hoje. par- O complexo 1. Graças Ele foi todo o projetado, comercializado. Tem que mandar um abraço pro Taumaturgo, né? Abraço, Taumaturgo. Taumaturgo, que ele fez toda a modelagem. E o Talma também tem lançou a licitação do Complexo 3 já, com a empresa tendo que modelar em BIM, tendo que contratar um gestor para que possa fazer a gerência dos projetos, tudo. Mas por que vocês consideram essa obra mais Moderna. É, Então, ela tem vários fatores, principalmente com sensores. fiquei curiosa. Ela tem sensores que você consegue verificar, por exemplo, se quantas pessoas estão no ambiente, em relação, isso ligado ao ar-condicionado, ligado às próprias mesas, né, ali, saber a internet que está sendo utilizada, que não são mais aqueles cabos azuis. Lá eles utilizam fibra ótica em tudo. Então, assim, e além de toda a tecnologia envolvida nisso, para controle de persianas, com a entrada de luz solar, é todo um pensamento, automatizado. toda uma E ideia. automação Esse é o mundial. conceito de prédio inteligente? Totalmente. Fala, né? É um Totalmente. prédio todo com automação, né? E ele foi todo executado nessa metodologia BIM. Sim. Ele foi. Principalmente na fase da obra, que eu acredito que seja ali um caso excepcional, assim, muito, muito interessante. Que as medições ocorriam através do laser scanner. Olha só, pensa comigo. Hoje você foi na obra, tirou uma foto ou outra. Aí vai passar o tempo, daqui 5 anos, 3 anos, 2 anos, você quer entender como que foi, o que aconteceu nessa obra. Você vai ter fotos. Você não vai conseguir identificar se aquilo que o fiscal disse que ele utilizou, realmente utilizou. Em qual fase, né? Em qual fase? Hum. Se você faz uma medição usando esse laser, que seria como se fosse esse modelo digital. Toda vez que você for construir, você faz um modelo. Toda vez que você construir, você faz um modelo. Você consegue acompanhar o progresso da obra e é imutável. Não tem como você apagar aquela informação. Você verifica todas as fases e todo... Quantas paredes foram levantadas desse tempo, quantos esquadrões foi colocado. Histórico. De mês a mês, eles passavam o equipamento de laser scan na obra e a fiscalização fazia a medição acompanhando isso. Então é um novo conceito, né? Não tão novo, né? Novo pra gente, né? Que está implantando aqui agora. No mundo existe há muito tempo, né? Então a gente está só fazendo essa atualização para que fique mais fácil o trabalho de fiscalização e controle das obras. Falamos muito sobre capacitação dos nossos engenheiros, dos servidores públicos, mas uma dúvida. As construtoras, as empreiteiras, o mercado também está preparado? Eles estão chegando tranquilos ou também tem uma necessidade de aperfeiçoamento? Olha, eu acredito que são os dois, né? Tem empresas que são mais capacitadas que o próprio Estado e tem empresas que sabem muito pouco. Então, a gente tem esse universo ali, né? Bem distinto. A administração pública é o carro-chefe que impulsiona. A partir do momento que a administração pública decidir que todas as licitações e contratações terão utilização da metodologia BIM, a iniciativa privada vai se adequar. Vai ter que se adequar. Mas a iniciativa privada, muitas empresas já usam, por causa do controle de custo e da facilidade de gerenciamento dos projetos e dos projetistas. Certo. Eu até ia perguntar sobre essa questão das tecnologias. Vocês já falaram sobre laser, né? Temos questão também dos drones, Sim. sensores com internet das coisas, realidade aumentada, escaneamento, você já falou muito bem. E, inclusive, já deu alguns exemplos aqui que eu ia perguntar de como que é utilizado. Mas a pergunta que fica é, entre esse mundo ideal, um piloto que deu certo, e toda a imensa vastidão de obras públicas aí que temos, como que está essa caminhada para usar esses recursos? Porque a gente sabe que, por exemplo,
tá entrando, mas quando tiver com a tecnologia e a mão de obra treinada, eu acredito que a escala é muito rápida, não é? Com certeza, porque assim, o Estado ele já faz padrões. As escolas, elas são padronizadas. As quadras são padronizadas. Os presídios, os módulos Presídios dos são presídios. padronizados, são modulares. Então, É. a gente tende para ir por uma construção sempre padronizada. O fato de você pensar melhor o projeto faz com que alguns tipos de construção não é uma panaceia, não é a cura para todos os males. Mas, por exemplo, escolas são modulares. As escolas novas hoje, o SEIS, o Centro Integrado, eles já são construídos em módulos para que possa ampliar a escola caso necessário, ou reduzir também caso necessário. Vai ter uma mudança dentro da cidade, né? O setor industrial vai para um outro lado e a cidade se desenvolva mais para o lado de lá, você pode pegar salas de aulas que não estão sendo ocupadas num lugar e levar para outro lugar e construir. Tudo isso graças à metodologia BIM, que você está pensando mais na fase de projeto e mudando as técnicas construtivas. E André, sobre a questão da auditoria, com essa ferramenta, tudo indica que é possível fazer uma auditoria digital das obras públicas. Como que é o desafio para o auditor nessa área? A gente vai fazer a primeira agora, temos uma ordem de serviço com os hospitais regionais e a gente vai fazer a captura digital. A gente vai levar o laser scan e vai capturar as obras para ter não só um retrato, a gente vai ter de forma fidedigna o que está acontecendo com aquela obra naquele momento. E aí, aquele negócio, se você quiser verificar, por exemplo, em loco, você não vai ficar olhando a cobertura por longo tempo, né? Então você captura digitalmente, leva para o computador e você vai poder verificar os detalhes da treliça, verificar como a cobertura está sendo executada de forma tranquila em casa com o computador no ar-condicionado, sem mais aquele sofrimento de você ficar na obra se matando para verificar os espaçamentos. Aí você pode corrigir tudo. Uma imagem perfeita. É a imagem real. Você vai Real, capturar, você você vai vai transformar a sua obra, por exemplo, sua casa. Você pegar a sua casa, escanear ela e levar para o computador, a gente te diz tudo que tem dentro da sua casa. Pô, o engenheiro hoje para fazer recursos para formar na faculdade, depois para ir trabalhar, tá mais fácil, não tá não? Nos lembre, né? Tinha que ter na nossa época isso, que a gente puxou muita trena, né? Esse dia o cara falou, vamos puxar uma trena aqui. Eu falei, ai, cara, por Deus do céu, sério que você quer puxar uma trena? A trena, prancheta e caneta, né? E lapiseira na nossa vida foi por muito tempo. Então a ideia é pegar essas obras que foram construídas recentes, mas sem essa metodologia, mas ter pelo menos daqui em diante um histórico. Com os recursos tecnológicos, né? Você consegue fazer muita coisa, né? Sim. A gente separa, né? Se um edifício já é pronto, ele vai virar um gêmeo digital. Entendi. Ou seja, ele é um gêmeo digital utilizando a metodologia BIM, daqui para frente. Agora, se é uma licitação, que você vai construir algo, aí sim a gente pega lá desde a fase do projeto, da concepção até. Desde a parte da concepção até a manutenção do prédio. Assim, para quem já viu ou já presenciou, normalmente fazem licitação para construir algo. Aí entrega. Aí passam 5 anos, vamos licitar para reformar. Reforma de não sei o quê. Aí volta. Aí reforma, depois passa 5 anos, licita de novo. Aí fica esse jogo de vai e volta, licitações, sendo que se você faz uma única licitação, esse edifício ele vai ser da administração pública, ele tem que ser alimentado. Houveram atualizações, esse edifício vai partir daqui para uma manutenção. Após a obra, essa edificação virtual, ela vai servir para uma manutenção, não sendo necessário fazer uma nova licitação para uma manutenção. Vai ter um setor específico? Isso vai ficar na CEPLAG? Fiquei curiosa agora. Sim, assim, o que a gente pensa? A gente lá no início, a ideia inicial era CGE. CGE seria a responsável por fazer todas as normativas, né? Normativas, controladoria dos dados. A gente entendia que era o melhor caminho. Passou-se o governo e a gente entendeu ali, nesse momento oportuno, que a Secretaria de Planejamento, ela é a central, ela vai ser responsável por isso agora. A CEPLAG é responsável por isso, por ditar as regras de como vão ser feitos, quais são os documentos que serão padrões para todo mundo.
E ali a gente, obviamente, depois de integrar todas as secretarias, isso sempre é uma atualização constante. Tenta, é um acerto e erro, né? A gente tenta e verifica se isso está funcionando, mas a ideia é que a CEPLAG seja o coração ali dessa implantação. E Aline, é um assunto muito fascinante, mas eu gosto de fazer umas simulações. Vamos lá, vamos pegar uma ponte. Vou lá, uma ponte que não foi feita com essa metodologia, eu vou fazer um gêmeo da ponte, né? Sim, Com sim. essa tecnologia, eu consigo fazer um cálculo de rotina de manutenção, durabilidade, tudo. Tudo, tudo. Você Porque você consegue. acredita que tem obras públicas que o risco dela dar problema é muito maior do ponto de vista não só de segurança para o cidadão, mas também do impacto econômico no Mato Grosso, que é um estado, né, agropecuário. Então, eu acredito que para algumas obras de infraestrutura, como rodovia, pontes, essa é uma tecnologia que, por exemplo, para o cidadão comum e para muitos gestores, eu acho que falta um pouquinho de melhor divulgação, não? As concessões das rodovias que são pedagiadas, né, vulgarmente falando, eles já usam, né, por causa desse controle. Eles agem de forma preventiva. Eles começam a verificar o comportamento da estrutura de uma ponte, por exemplo, e antes que ela vá com uma situação de deterioração maior ou colapso, eles já fazem intervenção. Por quê? Porque eles não podem perder dinheiro. Porque eles têm que manter a estrutura funcionando para poder pedagiar. Então, a administração pública está caminhando nesse sentido, de cadastrar os ativos, né, que é uma preocupação que a gente tem. Por exemplo, quando a gente fala em captura digital, não é só o Estado não sabe como estão todos os prédios deles. Terrenos, a gente não tem terreno que tem matrícula gigantesca. Na verdade, a gente tem que fazer uma aerofotometria com drone, desmembrar e colocar cada um dentro da sua matrícula. Tem prédio público nosso que não consegue receber dinheiro de convênio porque ele não tem nem matrícula. Ele está irregular. Fala assim, não, mas cadê a matrícula? A matrícula dele não foi desmembrada, é gigante. Fala, não, mas essa não é a área da onde vai ser construído. Aí a gente tem esse passivo que a gente tem que. Falta a gente está se organizando, o setor de patrimônio da CEPLAG está se organizando, está fazendo, mas é essa tarefa árdua da administração. A administração é muito grande e a gente, como servidor público, sabe, a gente tem uma demanda incrível e tem uma quantidade diminuta de pessoas. Mas com essa tecnologia a gente consegue ganhar tempo e agilidade para conseguir fazer essa mudança dentro da administração. Aline, e uma coisa interessante sobre essa questão do controle das obras públicas, você falou muito bem da qualidade da informação que o engenheiro vai pegar ali na hora de, por exemplo, auditar a construção de um hospital. Mas a minha pergunta é, além da qualidade, em termos de ganho de tempo de auditoria, tem um ganho muito bom também, ou ainda existe umas questões relacionadas a critério e teste de auditoria que são feitos? Como que funciona isso na prática? Tempo de auditor, a fase de planejamento da auditoria é muito importante, né? Uhum. Então, nessa fase de planejamento, você faz essas verificações, né? Para o quanto você vai ganhar fazendo a captura digital e depois o que vai facilitar para fazer os testes de auditoria que você previu, né? Então, especificamente nessa auditoria dos hospitais regionais, a gente optou por fazer a captura digital porque os hospitais estão fora de Cuiabá, a maioria, né? Só tem dois aqui, o Júlio Miller e o Central. Os outros são Itangará, Juína, Alta Floresta e Confresa. Então, com a captura digital, fica mais fácil depois a gente fazer os testes de verificação em relação ao cronograma de execução e em relação ao orçamento que foi medido. Então, para ganho de auditoria é sensacional. É uma virada de chave na qualidade das nossas auditorias e depois daquilo que a gente sempre passa, né? Depois todo relatório de auditoria é contestado, né? Então você tem que ter os seus produtos de auditoria, os seus testes de auditoria, todo guardado, para que depois questionar qual a forma, como você chegou àquela conclusão, você ter um material de confiança máxima, né? E a gente percebe ali, a tecnologia, ela é uma parceira incrível, né? Porque a gente entende, se você vai lá hoje, né, no hospital, nesse mês 1 aqui, faz o levantamento a laser. Aí ele vai lá no mês 2, faz de novo esse levantamento. Então você vai ter, exemplo, duas canecas aqui, uma com alça e outra sem. Né? Ele vai estar lá no início sem a alça e depois lá no segundo mês ela vai estar com a alça. Aí você pensa, nossa, mas é um hospital, ele vai conseguir verificar uma alça de uma para outra? O próprio software, ele identifica
o que foi acrescentado de um mês para o outro, Para facilitar a medição. te dando, inclusive, o quantitativo disso. Se é uma parede, aí aparece lá, ele identifica que é uma Quantas parede, paredes foram é uma levantadas parede nesse tempo? alaranjada, ele vai colocar lá, parede alaranjada, tantos metros quadrados de parede de um mês para o outro. Basicamente usando esse laser. Usando atualizando o esse laser. A cada vez que você vai na obra, você Exatamente. passa Estamos o no processo de laser, aquisição desse laser. Então, e aí esse É- laser faz esse Hum. comparativo do que tem, do que aconteceu ali em Na relação ao verdade, laser na anterior. verdade, não é Tipo o isso? laser, ele é o software que É o vem software. junto, Mas né? tem Porque que fazer existem o laser. várias marcas, que gera né? uma nuvem de pontos, né? Que a Isso. gente chama, né? O laser vai fazer uma nuvem de pontos, a gente vai levar essa nuvem de pontos, e aí o software faz o reconhecimento da nuvem de pontos, o que tem de diferente de uma nuvem de ponto para outra. Isso vai exigir novas contratações, né? Qual vai ser o perfil aí desse profissional? Hoje, o profissional que vai trabalhar para a administração pública tem que ser multidisciplinar e ele tem que ser bom. Até IA, hoje em dia, o que mais a gente faz curso sobre IA, sobre tudo, não tem. A administração, ela está na frente. Eu brinco com o pessoal que a administração, querendo ou não, é a Fórmula 1. Ela que puxa tudo que vai acontecer dentro do mercado. Exatamente. E aí a gente pensa, né? Hoje a gente utiliza a ferramenta que tem. Nós já temos um laser, né? O Estado, ele já existe esse laser que a gente utiliza do próprio, mas falta esse software. Então a gente em processo de aquisição de software, logo isso vai ser uma coisa do passado. E o pessoal, nossa, como vocês trabalhavam sem isso? Entendeu? Como vocês conseguiam fazer auditoria sem isso, medições sem isso? Né? É popularizar essa nova metodologia e quando a pessoa percebe o ganho que isso tem, nossa, a pessoa não quer voltar para trás de modo algum. Ganho também para o controle, né? Com certeza, né? Uma ferramenta muito, muito interessante. Acredito que impacta a questão não só dos engenheiros que estão na ponta, dos auditores, mas principalmente do gestor ali, do secretário de Estado, do governador, do prefeito, né? Para ele entender que é uma ferramenta que vai dar o resultado ali do papel dele de gerar políticas e obras públicas de qualidade no tempo certo, com a finalidade que foi prevista, sem fraude, sem corrupção. Então, acredito que e com eficiência, né? A gente fala muito, né, Transparência. a transparência. No programa anterior, a gente falou muito sobre questões de fraude, mas assim, é uma ferramenta que ela vem com um potencial de controle para tudo, tanto na prevenção aí a falhas e erros relacionados à eficiência, mas também em combate à fraude e corrupção. E muda o conceito de licitar. O Estado já está licitando melhor, utilizando a metodologia BIM, está contratando melhor, está executando melhor e está entregando obras públicas de melhor qualidade num tempo menor. Veja as escolas, veja os presídios, né, que são Modulares, né? modulares, está cada vez mais rápido e é o que é isso que a população quer. A gente brinca muito que quem tem fome tem pressa, né? Você precisa construir uma escola rápido, porque a criança tem que estudar. O presídio não tem jeito, você precisa colocar o presidiário lá dentro, então você tem que ampliar rapidamente. Então, a metodologia vem para isso, para ajudar o Estado a licitar, contratar e executar obras públicas de qualidade. Chegamos ao final, Aline, do nosso programa e vamos pedir aqui uma mensagem final para os nossos dois convidados, começando pela Rízia, sobre a mensagem que você deixa para o telespectador no sentido da importância dessa ferramenta, como que ele pode buscar mais informações, especialmente se a pessoa, por exemplo, é auditor ou gestor público, né? Quais são as principais fontes de conhecimento sobre esse tema? Eu acredito que o tema principal ali é você entender como você vai buscar a informação nessa metodologia. Aprofundar nesse ambiente comum de dados que está sendo utilizado por essa secretaria e identificar o melhor modo de fazer essa triagem, entender em que modo, em que fase aquilo foi aprovado. Então, eu acredito que o auditor vai estar trabalhando tanto nessa parte do ambiente comum de dados, quanto do acompanhamento através desse novo método. Não é nem novo, mas do método que a gente está começando a utilizar. Novo para o Estado. Exatamente. E eu acredito que é o ponto forte ali, obviamente, para a gente desenvolver e ter melhores resultados ali no trabalho de um auditor. André? Eu sou suspeito para falar isso, porque
nós todos aqui somos de carreira, né? Então a gente luta diariamente para melhorar o serviço público dentro da administração. E a gente poder ter essa oportunidade de implantar o BIM dentro da administração e melhorar as entregas do setor de engenharia é gratificante para a gente, porque não pode parecer brincadeira, você está falando assim de forma aleatória, não estou não. A satisfação que isso provoca na gente como servidor público, melhorar a administração. A gente sabe que é difícil, o trabalho que a gente faz é árduo, a gente está desde 2021, né, 22, trabalhando, indo nas secretarias, identificando o que a gente pode melhorar, trazendo novidades, tentando implantar com o curso que agora que a gente está dando, divulgando mais. E esse trabalho de formiguinha é um trabalho constante. A gente quer fazer, vai fazer e vamos fazer sempre o nosso melhor em prol da administração. E as ferramentas que a gente puder trazer para ajudar a administração, a gente vai trazer. No caso, hoje a gente está trabalhando com metodologia BIM, mas tem outras coisas que a gente está trazendo também, mas a gente conversa em outros podcasts para frente, tá bom? Gente, obrigado. Obrigada. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigado. E se você gostou desse episódio, compartilhe com os colegas, siga a página da Assai no Instagram que aparece aqui na tela. E controle, tecnologia e transparência caminham juntos para construir um Estado mais eficiente. Até a próxima. Até mais, pessoal.